Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Vamos dar sequência àquela série de vídeos que fala sobre aços inoxidáveis empregados na fabricação de armas de fogo. Então, um breve resumo, nós vimos já no primeiro vídeo que os aços inoxidáveis são ligas de aço que contêm cromo. A partir de 11,5% de cromo, o aço já passa a ser inoxidável. Além disso, nós podemos também acrescentar outras ligas, né, outros metais nessa liga de aço inoxidável, como por exemplo o níquel, que é um metal que melhora as características do aço inoxidável, principalmente quanto à resistência à corrosão, tá certo? Mas também a resistência mecânica. Outra coisa que nós vimos também é que existem basicamente três tipos de aço inoxidável. São os aços inoxidáveis austeníticos, os ferríticos e os martensíticos. E que uma das diferenças básicas que a gente consegue identificar a série desse aço é através do magnetismo, certo? Além dessas séries, existem outros aços inoxidáveis. Por exemplo, os aços inoxidáveis endurecíveis por precipitação, são os famosos pH, aquele 17-4 pH, muito utilizado na aeronáutica. São aços também que você consegue fabricar peças de armas sem problema nenhum, são excelentes para isso, mas o custo é maior, mais elevado. Você tem também os aços inoxidáveis duplex, que são os aços de baixo custo, que não são empregados em armas de fogo. Mas isso é um assunto que fica mais para quem vai estudar mesmo, a metalurgia dos aços, que vai se aprofundar. O nosso caso aqui é mais com relação a armas de fogo, né, pessoal? Então, vamos seguir em frente com isso. Bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que os aços austeníticos, normalmente, eles não são tratáveis termicamente. Ou seja, quando você precisa elevar o limite de resistência de uma peça, de um material inoxidável, existem duas formas, né? Nós já vimos isso nos outros vídeos desde o começo. Você pode encruar o material. Quando você deforma esse material a frio, você aumenta o limite de resistência desse material, certo? Mas isso não é indicado para armas de fogo, porque você não vai conseguir o limite de resistência que você realmente precisa para um tambor, para um cano, através desse processo. Então, normalmente, nós usamos o quê? Nós usamos os aços inoxidáveis martensíticos, né? Que são aqueles aços inoxidáveis que você consegue aumentar o limite de resistência através do tratamento térmico, né? Como é feito isso? É feito isso elevando-se a temperatura, você coloca o material no forno, eleva a temperatura até a temperatura em que ele austenitiza, né? E depois você faz o resfriamento para a formação da martensita, né? Que é a estrutura que vai conferir a esse aço maior limite de resistência. Entendeu, pessoal? Então, é basicamente a mesma coisa que a gente faz com o aço 1045, que nós fazemos com o aço 4140, né? É um tratamento térmico a fim de se obter maior limite de resistência, tá bom? O outro material, que no caso é o material da série 300, 304, 304L, como eu já disse anteriormente, para que a gente consiga aumentar esse limite de resistência é só através do encruamento de formação a frio, tá certo? E que não nos garante que nós vamos ter uma homogeneidade dessa estrutura interna, mas devido à conformação mecânica, né? É muito difícil, a não ser que você faça o seguinte, no caso de chapas, que você use uma laminadora e essa chapa seja fina, aí você consegue, né? É o caso da fabricação de molas de aço inoxidável, por exemplo, que é feito através disso, né? O arame de mola, ele é reduzida a sua seção transversal, ou a chapa é reduzida a sua seção transversal, de forma que ela receba o encruamento e assim aumente seu limite de resistência. Mas, no caso de peças de arma, isso é muito difícil de ocorrer, com exceção das molas. As molas das peças de arma, por exemplo, de inoxidável, molas de carregadores, elas são feitas desse tipo de material, né? E não são tratadas termicamente, elas são encruadas, né? 90% dos casos essas molas são encruadas, são reduzida a sua seção através da trefila, né, pessoal? Aquele sistema que você faz o arame passar por dentro de uma matriz, né? E aí você aperta o material, você vai puxando, esse material vai ficando cada vez mais resistente, né? Isso é o que eu posso dizer para vocês a respeito desses aços aí, né? Agora, e quanto à corrosão? Bom, característica da série 300 é que ela tem austenítica, é que ela tem elevada resistência à corrosão, né? E já na série 400, martensítica, no caso, quando eu digo série 400, o ferrítico também é série 400, no caso específico 430, por exemplo. Mas a maioria dos que a gente usa martensíticos são os 400, também série 400, 410, 416 e outros. Agora, uma coisa interessante que eu queria falar para vocês é o seguinte: no caso específico de fabricação de armas de fogo, nem todo material utilizado ele é um material de linha. Ele é um material normalizado, tabelado, por exemplo, um 410. Nem todo. E alguns fabricantes desenvolvem o seu próprio aço, principalmente a Hugger.
porque a Hugger ela utiliza a microfusão para a fabricação das suas peças, então aquela formulação do material é desenvolvida especificamente para suas armas. E esse é um dos motivos que a Hugger consegue fazer um revólver, por exemplo, 454 Cazoo, com 6 munições no tambor. Não sei se vocês já repararam, mas nenhum outro fabricante tem um revólver tão poderoso, o 500 Express, aquela coisa toda, com 6 munições na câmara. Porque só se consegue, naquela dimensão apropriada para o tambor, 5 munições, para você ter a parede do tambor mais grossa para resistir à pressão. Mas a Hugger consegue fazer o material aço inox, né, com resistência suficiente para que a parede do tambor seja fina ao ponto de comportar 6 munições de 454 Cazoo. E como que ela chegou a esse material? Ela contratou uma empresa, que se não me engano é Carpenters, e essa empresa desenvolveu um aço específico, que é um segredo para fornecimento exclusivamente para a Hugger. Então a Hugger, investindo nessa parte da metalurgia, conseguiu uma superioridade em número de munições dentro de um tambor 454 Cazoo para revólveres. Certo, pessoal? Então, aí a importância do desenvolvimento da metalurgia, do engenheiro metalúrgico, para desenvolver essas novas ligas, né? Para o quê? Servir para poder dar a capacidade, certo? No limite de resistência, entre outras coisas, para a função que foi designada essa liga, certo, pessoal? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: algumas pessoas perguntam, aço inoxidável enferruja? Pessoal, os austeníticos dificilmente, né? Já os martensíticos sim, né? E os ferríticos também. Então, é bom sempre com relação a armas de fogo, você, quando faz a limpeza, você retirar o cabo. Você retira aqui a tala de madeira, né? Então, uma vez que você tenha retirado essa tala de madeira, você pode verificar se embaixo do cabo não há nenhum início de corrosão. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Estão vendo a corrosão aqui? Ó? Ó, essas partes pretas aqui, ó, é corrosão. Entendeu? Por quê? Porque esse aço inox provavelmente é um aço inox martensítico e se você não tomar os devidos cuidados, você acaba precipitando aqui uma corrosão, certo, pessoal? Então é importante lembrar que nem todo aço inoxidável é 100% resistente à corrosão, principalmente os empregados em armas de fogo. Cano, tambor, certo? E nesse caso do Hugger, armação. Tá bom, pessoal? É bom sempre dar uma olhadinha nisso. Outra coisa que o pessoal tem perguntado é a respeito de polimento de armas de aço inoxidável. Olha, eu não recomendo, certo? A arma veio de fábrica já com uma resistência à corrosão própria, que foi obtida através de um processo que normalmente se chama passivação. Tá, pessoal? Então, o que, que ocorre, pessoal? Quando você fabrica uma peça de aço inoxidável, dá o acabamento, ela está perfeitamente terminada, sem mais nenhuma operação a ser executada, você pode fazer uma limpeza dessa superfície, uma decapagem, ou seja, você deixa a superfície totalmente nua. Aí, o que, que vai ocorrer? Esse cromo do aço inoxidável vai reagir com o oxigênio do ar e vai criar um óxido de cromo. Esse óxido de cromo ele é uma camada protetora do aço. Então, esse aço passa a ter uma proteção contra a corrosão natural, vamos dizer assim, da reação do cromo, certo, da sua liga com o oxigênio. Esse oxigênio ele pode ser fornecido pelo ar ou pela água. Então, existem esses processos de passivação, até que vamos dizer assim, naturais, que você não força. Mas, devido ao tempo que se leva para que ocorra a formação desse óxido, normalmente as fábricas fazem uma passivação com ácido nítrico. Então, a gente faz uma solução de ácido nítrico, né, em água dissolvida, aquece ela a uma temperatura determinada, se não me engano, de 50 graus, e aí você coloca a peça dentro e isso acelera a formação dessa camada de óxido de cromo protetor. Então, uma vez que você recebe uma arma assim brilhante, você tem que ter em mente que ela tem uma camada de proteção de óxido e que se você atritar sobre essa camada, você vai retirar essa proteção. E a formação da nova proteção vai depender do quê? Vai depender da limpeza dessa superfície, para que ela tenha o contato com o oxigênio. E normalmente, quando você faz essa abrasão com alguma pasta de polir, alguma coisa. E aí você inibe, você impede que o oxigênio acabe trocando. Então é muito importante isso. Aí depois a arma fica manchada, você não consegue mais obter aquele polimento natural dela como ela veio de fábrica. Outra coisa importante é o seguinte: a presença de ferro no aço inoxidável ele contamina o aço inoxidável.
E aí depois pode aparecer corrosões também, em pontos que você acrescentou ferro na superfície. Então, passar bombril, passar pano de polir, que você poliu uma peça de aço, alguma coisa assim, você acaba contaminando a superfície do aço inox. E aí evita aquela formação do óxido de cromo, entendeu, pessoal? Então, eu não aconselho a que as pessoas façam esse polimento se não souberem dessas precauções, né, que você tem que tomar. Se você pode fazer o polimento, mas após o polimento você tem que fazer uma decapagem e uma passivação. Essa passivação pode ser com relação ao oxigênio do ar, à água ou ao ácido nítrico, certo, pessoal? Isso é bom vocês darem uma estudada, que é a função desses vídeos aqui, para eles não ficarem muito longos, não dá para a gente se aprofundar em cada assunto. Eu estou dando para vocês aqui alguma coisa da minha experiência, né, com relação a essa parte aqui, tá? Mas vocês podem estudar e se aprofundar mais ainda. Com relação às armas da Taos, que vem fosca, isso é uma questão de acabamento. Então, o trabalho que nós temos, por exemplo, para deixar uma arma polida dessa, ele custa caro. Então, se eu fabrico uma arma dessa, eu tenho uma certa rugosidade superficial, eu tenho um acabamento superficial que eu posso evitar se eu der um jato, por exemplo, de microesferas de vidro. Quando essas microesferas de vidro não estão contaminadas, porque eu não posso pegar uma esfera de vidro que eu jateei aço normal e jatear o aço inox. Eu vou jogar partículas de ferro no aço inox, então eu não posso. Eu tenho que ter uma jateadora, tá, específica que vai trabalhar só com esse material. Então, uma vez que eu jateei, eu cobri todos aqueles defeitos. Então, eu evitei a perda de tempo na preparação da superfície do material, entendeu? Então, a arma sai fosca muitas vezes por causa disso, né? Não é só uma questão de estilo, também é uma questão de custo. Então, você dá um jato de microesfera de vidro e toca para frente. Faz a passivação, logicamente, e toca para frente. Então, ela passa a continuar resistente, né, à corrosão pela formação do óxido de cromo, mas com aquela superfície fosca. Existem algumas teorias que, logicamente, a formação do óxido de cromo se dá de forma melhor quando a superfície é totalmente lisa, polida, né? Quando ela tem quando ela é fosca, eles dizem, alguns estudos dizem que há maior dificuldade nessa proteção, tá bom, pessoal? Mas se você resolver polir o seu revólver, você vai polir o seu revólver, depois você tem que fazer um completo desengraxe do revólver, uma decapagem, muitas vezes até eletrolítica, sabe? Para você deixar ela a superfície totalmente nua para que ela possa ser passivada. Tá certo, pessoal? Vamos em frente agora, vamos falar de munições, das jaquetas da munição, tá certo? Eu vou interromper o vídeo aqui, no próximo vídeo a gente continua nesse assunto. Não deixe de dar o like, inscrever-se no canal caso não seja inscrito e compartilhar o vídeo. Um abraço, até o próximo.